ele conhecia a Deus, ele viveu milagres da parte de Deus, Deus deu vitória a ele viu o milagre da chuva acontecer, da seca e depois da chuva. Mas esse homem, querido, não queria servir a Deus de maneira nenhuma. E tem pessoas que são assim, elas não querem e não querem e não querem e pronto. Elas podem ver milagres acontecer, elas podem ver prodígios acontecer, elas podem ver maravilhas acontecer, mas elas não se dobram a Deus de maneira nenhuma. E é um coração duro que você não sabe o tamanho. E eu queria conversar com vocês lá em 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 29, diz assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de homem, tornou-se rei de Israel. E reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de homem, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Nós começamos a ler que uma coisa interessante é que morre o pai e vem o filho. E a Bíblia diz que Acabe vai reinar sobre Israel. E ele reina em Israel durante 22 anos. E a Bíblia diz que ele fez tudo que Deus reprovava. Tudo aquilo que era mal, ele fazia. E ele é considerado um dos reis que mais fizeram coisas erradas antes dele. Não houve nenhum antes dele que fosse um rei tão ruim quanto Acabe foi. E a Bíblia vai dizer que ele fazia as coisas para irritar a Deus. Ele fazia as coisas para irritar o Senhor. E ainda por cima a Bíblia diz que ele vai lá e casa com Jezabel. E começa agora a trazer os postes ídolos, a idolatria para dentro de Israel. E começa a bagunçar tudo. Começa a fazer uma bagunça danada. E a Bíblia vai dizer para mim e para você, querido, que Deus não se agradava das atitudes de Acabe. Porque tudo que Deus reprovava, ele fazia. Tudo que Deus dizia não é para fazer, ele fazia. E quando nós olhamos isso, nós vemos que Acabe é um homem que conhecia a lei. Ele conhecia a lei de Moisés. Ele sabia o que estava escrito e o que podia e o que não podia fazer. Tinha quem instruísse ele? Tinha. Porque naquela época existiam os profetas de Deus que estavam em Samaria. Mas ele nunca procurou saber como é que funcionava tudo. Sabia, mas não fazia nada da maneira que agradasse a Deus. Sempre fazendo coisas que o nosso Deus reprovava. E a Bíblia vai dizer, querido, que logo no capítulo 17, no verso 1, diz assim: ora, Eli de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. A Bíblia diz que de repente aparece um homem chamado Elias, de Tisbe, que algumas versões vai ter um tibicita, né? E chega para Acabe e vai dizer: olha, Acabe,
não vai chover em Israel durante 3 anos e meio, até que eu volte a falar que vai chover. E começa, querido, uma fome muito grande. Começa uma seca muito grande. E Deus diz: Elias, você vai sair daqui agora, você vai lá para o ribeiro de Criate, e lá eu vou te alimentar e vou cuidar de você. E assim Elias vai para onde? Para lá. E querido, aí nós voltamos à palavra do Senhor, no capítulo 18, diz assim no verso 1: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Elias foi, como a fome era grande em Samaria. Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Então, tinha homens de Deus em Israel, tinha pessoas de Deus em Israel, a quem Acabe poderia consultar para fazer as coisas de acordo com a palavra do... Mas ele não queria. Ele queria irritar a Deus. Ele queria fazer aquilo que desagradava a... É igual o menino pirracento. Já viu o menino pirracento? Você manda eles fazer as coisas, faz tudo diferente, só para fazer pirraça. Esse era Acabe, pirracento. E a Bíblia vai dizer, querido, o seguinte: e Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma delas, e lhe forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes do vale do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não preciso matar nenhum animal. A seca era grande. Acabe chega e diz assim para Obadias: Obadias, nós vamos ter que dar uma saída agora pelas cidades, pelos lugares, e vamos ver se a gente acha capim e água em algum lugar, porque a seca está muito grande, e nós não vamos matar nenhum cavalo, nenhum animal. Nós temos que primeiro procurar alimentos para a gente poder matar a fome de todos ali e ter água, porque nós não vamos matar os animais que ali estão. Aí, querido, nós vamos lá para o versículo 16 e 18. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai, e vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baal. Então, querido, o que acontece? Vai voltar a chuva. E agora tem um encontro de Elias com Acabe. E logo de cara, Elias, Acabe vai chamar Elias de quê? De o perturbador de Israel. E ele vai dizer: olha, eu não sou o perturbador de Israel. O perturbador de Israel é você e a sua família, porque vocês abandonaram os mandamentos do... Então ele sabia dos mandamentos do Senhor, porque quem abandona alguma coisa é quem possui. O marido, quando abandona a esposa, é porque ele tinha uma esposa. Então esse homem, ele tinha nas mãos dele o quê? Os mandamentos do Senhor. Ele conhecia a lei, mas ele abandonou a lei do Senhor. Ele abandonou as coisas de... Ele largou para lá, mas que ele tinha conhecimento da lei, ele tinha. Agora, Deus, vai lá a tudo isso, e Deus vai e faz novamente vir chuva sobre Israel. Essa história todos nós sabemos, E o que acontece agora? Vem a chuva. A chuva vem. Daqui a pouco, querido, o que acontece agora? Começa agora
o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, se levantar contra quem? Contra Israel. A Síria era uma nação dominante naquela época. A Síria também, como a Babilônia, era uma nação dura, era uma nação perigosa, era uma nação cruel, de uma maneira, querido, que eles pegavam as pessoas, cortavam as cabeças. Outras vezes eles ficavam as pessoas em estacas. Era um povo muito cruel. E agora eles querem tomar terreno. E agora eles vão para cima de quem? Nós vamos para cima de Israel. Nós vamos agora querer a nossa parte. E a Bíblia diz, querido, que quando houve ameaça contra Israel, Deus vai defender quem? Israel. Quem era o rei de Israel? Acabe. E Acabe fazia o que agradava a Deus? Não. Mas pastor, espera aí. Acabe era um rei mau. A Bíblia diz que ele bagunçou tudo. A Bíblia diz que ele adorava Balaíns. A Bíblia diz que ele foi lá, casou com Jezabel e adorou outros deuses e abandonou o Senhor. E Deus ainda vai lá e dá vitória para ele. Como é que pode uma coisa dessa, pastor? Eu não estou entendendo mais nada. Querido, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de quem? E o que acontece agora? O que Deus queria com isso? Deus queria mostrar a Acabe que ele era o Senhor. E que aquele povo deveria o quê? Se arrepender e voltar para os caminhos de quem? Queria isso. E Deus vai lá e garante vitória a quem? A Israel. Por amor a isso. Depois, novamente, acontece um outro fato. Ben-Hadad perdeu essa batalha, foi embora. Foi embora. Mas depois Ben-Hadad vai voltar novamente. E vai tentar invadir Israel novamente. E dessa vez, Ben-Hadad vai dizer o seguinte: olha, o Deus de Israel é um Deus de vales e de montanhas. Nós vamos arrumar outro lugar e nós vamos exterminar eles. E isso chegou a Deus. E novamente Ben-Hadad vem. E dessa vez Deus diz o seguinte para Acabe: você vai exterminar todos da linhagem de quem de Ben-Hadad. Você vai inclusive matar quem? Ben-Hadad. E a Bíblia diz que agora vem novamente o rei da Síria contra Israel. E o que Deus faz? Vai lá e mais uma vez Deus dá vitória a quem? A Israel, a Acabe. Só que dessa vez Deus havia dito: você vai matar todos. E Acabe não matou Acabe. Devolveu Acabe as cidades. Ficou amigo de quem? De Ben-Hadad. Acabe fica amigo de quem? De Ben-Hadad. Vai lá, não, nós vamos ficar amigos agora. Vou te dar um bocado de terra aqui, umas cidades ali, outras ali, e nós está tudo bem. E isso desagradou a quem? Desagradou a Deus. Aí, de repente, o que acontece agora? Veio uma profecia contra Acabe. Lá no capítulo 20, no verso 35, diz assim: por ordem do Senhor, um dos discípulos do profeta disse ao seu companheiro: virá-me, mas o homem se recusou a fazer. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim você sairá daqui e um leão ferirá. E logo que o homem partiu, o leão atacou e feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: vire-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espreita. E ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua
testeira. Quando o rei passando, o profeta gritou para ele, em pleno combate, teu servo entrou. E alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse, vigie este homem, se ele escapar, será a sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Esta é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos, e o rei conheceu como um dos profetas. E ele disse ao rei, assim que o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que deveria morrer. Por isso é a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samar. Ó, a profecia é a seguinte: eu mandei você matar a quem? Ben-Hadad. E você não matou. Então, é a sua vida pela vida, porque você desobedeceu a palavra do Senhor. Então, agora o que acontece? Nosso amigo agora volta, né? Entristecido, preocupado com a palavra. Só que nesse meio termo agora acontece o problema do quê? Da vinha de quem? De Nabote, que todos nós conhecemos, né? Que tinha ali uma vinha ao lado, que ele queria porque queria a vinha. Eu não vou vender a minha herança, eu não vou vender aquilo que Deus me deu. Eu não vou vender a herança minha para você, o Agar. E Agar volta para casa. E vai contar para quem? Para Jezabel. Ô, Jezabel, aconteceu isso. Ô, Jezabel, e agora? Fique tranquilo que eu vou resolver a situação. O que ela faz? Vai lá e faz o quê? E mata quem? Nabote. E toma a vinha. Acabe, conhecia a palavra, conhecia a lei. Deus falou como é que tinha que ser. Ele não queria porque não queria. Eu não quero, e pronto, acabou. Eu não quero. Beleza, acabou então. Depois da vida de Nabote, querido, tem outra profecia, lá no 22. O 21, a vida de Nabote. E agora o que acontece? Está aqui tudo. Lá no 21, verso 24, diz assim: Acabe disse Elias, então me encontrou meu inimigo. Eu encontrei, e ele respondeu: por que você vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E ele disse: vou trazer a desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, e livrarei da sua família todos os sexos masculinos em Israel, sejam escravos ou livres. Farei a sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nebat, e a Baasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel o Senhor disse: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel, e os cães comerão o que pertence a Acabe, que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, impressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás dos ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante deles. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, jejuou, passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tibicida Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim?
graça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu. Irmãos, depois da profecia, Deus diz a ele: olha, eu vou acabar com toda a sua descendência, não vai ficar ninguém em Israel da sua família, vou matar livre, escravo, não vai sobrar ninguém. Aquela profecia entrou dentro do coração de Acabe, e a Bíblia diz que Acabe se entristeceu de uma maneira tão grande, que agora Acabe parece ter se arrependido de tudo que ele fez. A Bíblia diz que ele rasgou as vestes, ele começou a dormir sobre pano de saco e ficou até manso. E Deus vai e fala para Elias: Elias, você está vendo como é que ele está? Olha lá, Elias, como é que ele está. Está manso, está se arrependendo lá, está lá agora assim, 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 assim. Mas será que verdadeiramente Acabe se arrependeu? Querido, eu sempre falo isso na igreja, sempre eu falo. Você só vai conhecer a pessoa se verdadeiramente ela se arrependeu na caminhada dela, na vida dela. Tem gente que chora, que esperneia, que faz promessa, que fala, que chora e chora, e parece que vai inundar a igreja todinha de choro. Mas você nunca vai saber se verdadeiramente ela se arrependeu, porque o arrependimento é mudança de caminho. Nossa, mas ele chorou tanto. Sim, chorou, beleza. E da agora para frente, como é que vai ser? Porque tem muita gente que tem remorso das coisas que fez de errado e continua praticando as mesmas coisas. Chora, chora, chora. Mas quando você vê a caminhada, você vê que a pessoa não mudou. É igual o casamento, querido. O namoro é uma coisa, depois que casa, você vai ver como é que é o casamento. É no casamento que nós vamos ver como é que é. É assim que funciona a nossa caminhada. E não é assim, é em todas as áreas da nossa vida. Amizade. Você quer saber como uma pessoa é verdadeiramente seu amigo? Nos momentos difíceis, nos momentos comuns. É assim na caminhada. Eu sou teu amigo, mas na hora que eu preciso, que amigo é esse? É na caminhada que você descobre quem é quem. Eu falo isso para a pastora Garcia. Eu falo: papai. Ela vai, pai, agora vai. Calma, calma. Vamos ver a caminhada, como é que vai ser a caminhada agora para frente. É só assim que a gente vai conhecer o ser humano. A Bíblia diz o que? Jeremias 17, assim, que o coração do ser humano ninguém conhece. Quem conhecerá? Só Deus sabe o que tem no coração do ser humano. E agora a Bíblia diz, e Deus vai falar com Elias: Elias, olha lá, ó. Mas Deus sabia o que tinha no coração do Elias. Mas Deus está dizendo para Elias: Elias, olha, irmão, esse homem, ele viveu coisas impressionantes da parte de Deus. Ele teve 2 vitórias sobre um império chamado Assíria. Esse homem viu seca, ele viu a chuva caindo depois. Esse homem conhecia a lei, ele abandonou a lei. E Deus tinha dando vitória para ele, para quê? Para que aquele povo se arrependa. Naquela situação dos 400 profetas de Baal lá, naquela situação você vai vendo ali, você vai lendo e você vai vendo o que aconteceu. O povo, não, Deus é Deus. E você vai vendo eles lá: olha, vocês decidem, ou vocês querem servir o nosso Deus, Deus, ou vocês querem servir os deuses que já morreram. Vocês têm que tomar uma decisão. Acabe, desce, que vai vir chuva, vai comer e vai beber. E mesmo assim o cabra não volta para Deus. E mesmo assim o cabra não volta. É igual a gente vê quando as pessoas você vê aí, Deus dando livramento, você não volta, e a pessoa não volta. Caça um mundo, não caça. Será que Acabe verdadeiramente se arrependeu?
Vamos ver aqui na caminhada de Acabe agora, depois desse negócio do saco. Capítulo 22, não é isso? Capítulo 22. Vamos ver se Acabe mudou dele. Porque aqui Acabe, Deus falou, olha lá, Elias, ó. Eu não estou aqui falando, Deus não sabia. Deus sabia. Olha lá, Elias, ó. Mudou. Está vendo como é que está lá agora? Mas quando eu falo para vocês que a gente só vê e conhece na caminhada, é outra coisa. Olha só. Durante 3 anos, não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Esse havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês sabem que Ramate de Gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irá comigo lutar contra Ramote de Gileade? Tinha uma área de Israel que era de Israel, mas os sírios tinham tomado conta. E Josafá era rei de Judá, estava na dele, fica na dele lá, está quieto lá, fica quieto. Sai lá de Judá e vai lá em Israel. Aí acaba ela assim: olha, você sabe que aquela terra é nossa lá e que nós não vamos fazer nada, nós temos que dar um jeito. Você vai comigo lutar? Você vai comigo nessa guerra tomar Ramote de Gileade? Não, mãe, beleza. Aí então diz assim: Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço que busque primeiro o conselheiro do Senhor. Aleluia. Você vai comigo? Não, meu cavalo é seu cavalo, meus soldados são seus soldados. Mas antes, peraí. Vamos buscar uma resposta de quem? De Deus. Vamos ver o que Deus vai falar comigo, se é para mim ou se não é para mim com você nessa batalha. Então tá bom. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor as entregará nas mãos do rei. Chama lá os meus profetas lá. Eu tenho que ir para a guerra. O que vai acontecer? Pode ir. Deus está com o Senhor nessa. Pode, vai fundo mesmo, embora. Beleza, vamos. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? E o rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Está vendo como é que eles não conheciam a Deus? Josafá falou assim: olha, não estou acreditando nesses 400 cabos aí não, tu fala a mesma coisa. Tem mais ninguém? Não tem. Tem um homem aqui que dá para nós consultar o Senhor por ele. Vamos consultar? Vamos. Mas eu, o que é que diz na Bíblia de vocês? Mas eu aborreço. Na minha versão diz: eu o odeio. Eu aborreço o dia do A carne mudou? Não. Eu odeio esse cara. Só porque ele era de Deus. Não, esse cara não dá nada. Mas reconhecia, né? Só profetiza coisa ruim de mim. Mas quando perguntou se tinha alguém que falava pelo Senhor, ele sabia que aquele era o que Tinha. falava. Por isso que ele conhece, ele sabia quem era Deus. Ele era conhecedor da palavra aqui, mas não queria o trem. Olha só. Porque nunca profetiza as coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaia, filho de Lá. É uma das coisas que nós sempre achamos ruim nas nossas vidas. Quando alguém bota o dedo na nossa ferida, nós achamos ruim. Mas todos nós temos uma ferida e tem que ser curada. Como é que você cura uma ferida? Através de remédio. Vai ter que tocar nela. Porque senão não cura. Mas espera só, esse cara aí, o Josafá, ele só profetiza coisa ruim ao meu respeito. Nunca fala coisa boa.
E eu odeio ele. Se converteu? Se converteu. Ainda está vivendo daquele jeito. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaias, filho de Ilá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eia, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Queiná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os amareus até que sejam destruídos. Aparece mais um lá que diz: não, o Senhor vai ferir todos eles. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote Gileade e será vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Não, vai lá, dá certo. Se Acabe tivesse lembrado da profecia que foi falada lá atrás, ele não tinha metido a cara em fazer essas coisas. E o que acontece agora? O mensageiro que tinha ido chamar Micaia, ele disse: veja todos os outros profetas que estão profetizando que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser o quê? Favor? Ó, meu Deus, deixa eu te falar, você está vendo aí? Está todo mundo falando que o rei vai ter vitória. Você vai falar a mesma coisa. Você fala, porque senão depois você vai ver o que vai sobrar para você. Beleza? Então vamos lá. Micaias, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me... Eu só vou falar aquilo que Deus me mandar. Quando ele chegou, o rei perguntou: Micaias, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? E ele respondeu: atacas e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Micaias vai lá e mente. Aí Acabe o seguinte: ué, você está mentindo. Acabe já viu que era mentira. Então Acabe já sabia que não ia ser bom para ele. Aí beleza. Então você quer a verdade mesmo? Eu vou dizer a verdade agora. Então Micaias respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para a casa em paz. E o rei de Israel disse para Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisa ruim? O cara profetizou que ia ter vitória, ele não gostou. Agora o cara profetiza que vai dar problema, ele não gosta também. Acabe era bipolar, no mínimo, porque não tem condição um negócio desse. Aí a Bíblia diz o seguinte: Micaias prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, como todo o exército do céu ao seu redor, à sua direita, à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque a Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente o Espírito colocou-se diante de ele e disse: eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu: irei e serei o espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Diz o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e o engane. E o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Queiná, aproximou-se e deu um tapa no rosto de Micaias e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da paz do Senhor, que quando saiu de mim para falar a você? Micaias respondeu: você descobrirá no dia em que eu estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: envie Micaias de volta a Amon, o governador da cidade, Joás, filho do rei,
E diga assim, diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micai declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo a todos vocês. Leva preso, deixa ele lá, até eu voltar em segurança. E cara disse: olha, você está cometendo um erro. E eu vou dizer para você, como vamos dizer na simplicidade nossa, duvido que você volte vivo dessa. Duvido que você volte vivo dessa batalha. E o que acontece agora, querido? A Bíblia diz o seguinte: então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramó de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. E o rei de Israel se disfarçou e ambos foram para onde? Para o combate. Ó, vamos fazer o seguinte: me enganar. Me enganar a morte. se eu morrer, se acontecer alguma coisa, vou matar o cara enganado. Vamos errar. Você vai como se fosse vestido de rei e eu vou disfarçar de soldado. Porque o que acontece? Primeiro eles tinham que matar quem? O rei. Nós temos que matar o rei. E quem é que está vestido de veste real? Josafá, amigão dele, companheiro, sempre. Esses são os companheiros que nós arrumamos na terra. Ele era rei de Judá, né? É, rei de Judá. Esses são os companheiros que você arruma nessa terra. Esses são os amigos que tem. Essas são as alianças que muitas vezes estão fazendo. Aí o que acontece? Acabe. Então tá. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado ou seja o quê? Oficial. Se não contra o rei de Israel, não quero saber de ninguém. Eu quero quem? Acabe. Eu quero o rei de Israel. É ele que eu quero. Deixa soldado para lá, deixa oficial para lá. Eu quero que vocês peguem Acabe. É ele que eu quero. Não quero outra pessoa de maneira nenhuma. Quando os chefes de carro viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel. Ah, está vestido de roupa real? Só pode ser o rei de Israel. É ele. É ele. E cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Um livramento de Deus para Josafá, viu, irmão? Um livramento de Deus. Ele deu um grito e escapou. Falei: esse aí não. Nem esse não. Agora, cadê o rei de Israel? Cadê ele? Onde é que ele está? Porque o único vestido com roupa real era quem? Josafá. E cadê o Acabe? Onde que Acabe está? Era aí que Acabe vai achar ele rapidinho. Então, de repente, um soldado disparou o seu arco ao acaso. Nem mirou. Foi achado. É igual que nós vamos matar passarinho. Vamos acertar ver se nós acerta. Pegou o arco, esticou e soltou o acaso. Vamos ver onde essa flecha vai parar. Vamos ver o que vai dar. Ah, mas o que acontece? Bate na árvore. Entra. Vamos lá. Um soldado disparou seu arco à casa e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Isso aqui, cara, é uma coisa muito séria. Sabe por que é uma coisa séria? Porque uma pessoa tirar uma flecha ao acaso e ela entrar bem numa fissura da armadura, não é uma coisa normal.
Não é normal isso, irmãos. Porque a armadura, ela fecha o corpo todinho do cabra. Todinho. Só fica algumas coisinhas ali que, meu irmão, você puxa uma flecha, atira, e ela vai acertar quem? O rei de Israel. Numa fissurazinha de nada. Muitas vezes a gente, não, isso não é normal não, querido. Isso aqui é coisa séria. Porque o cara puxa um arco, solta uma flecha, não sabe para que lado vai, e ela vai acertar quem? Acabe. Todo cheio de armadura. Como é que pode isso? E a Bíblia diz o seguinte, querido. E atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os amareus em pé no seu carro. O sangue do seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde, ele morreu. Ele morreu. Foi isso? Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Aleluia, Deus. Irmãos, Deus, Ele dá chance a todo mundo para se arrepender e buscar a Ele. Esse homem, ele viveu milagres de Deus na cara dele. Esse homem conhecia a lei. Ele tinha profetas de Deus do lado dele, homens verdadeiros de Deus do lado dele. Mas verdadeiramente Acabe não quis servir a Deus. Se você ler uma coisa interessante, quando ele chama os 400 profetas de Baal, faz aquele fogo descer, consome tudo, aquilo é interessante demais. Ele viu a chuva, ele viu as batalhas, as guerras que Deus deu a ele, sempre chamando ele ao arrependimento, dizendo: olha, eu sou o Senhor Deus, mude. Não, aí depois da profecia vem: não, agora nós vamos vestir roupa de saco, e vamos caminhar, e vamos lá, mas verdadeiramente ele não havia se arrependido, porque quando você vai no capítulo 22, você vê o quê? Que ele o quê? Primeira coisa, ele odeia o homem de Deus, ele arma uma cilada para o seu amigo, que era quem? O rei Josafá. Que mudança que houve nesse homem? Nenhuma. Foi um arrependimento momentâneo, ou como podemos dizer, um remorso. Geralmente, quando Deus usa alguém para falar com outras pessoas, eu não entra pela porta, porque senão vai acontecer isso. A pessoa vai. Tem gente que fica 3 dias, meu irmão, 4 dias. Daqui a pouco, despeca tudo. Tem hora que eu fico olhando para a palavra sua e falo: Deus, tem gente que não vai querer mesmo. Porque o próprio Deus diz: olha, a porta que leva no céu era o que? Estreita, e poucos irão passar por ela. Tem gente que não vai querer Deus, vai ver milagre acontecer, vai ver livramento de Deus, Deus vai falar com ele, mas ele não vai querer. Tem gente que vai ser assim, irmão. Tem gente que você vai pregar 500 vezes para ele. Tem gente que você vai falar pelo amor de Deus. Tem gente que vai ver a sua vida sendo transformada por Deus. Tem gente que vai ver os milagres, pessoas sendo curadas, paralíticos andando. Tem vezes que vai ver o livramento de acidente, de morte. Mas ele não vai querer Deus. Ele não vai aceitar Deus. Ele não vai querer.
Olha o fim desse homem. Que fim foi esse que esse homem levou, irmãos? Essas coisinhas assim, igual eu falei pra vocês. Ah, puxou lá o arco. Ah, irmão, quantos mil soldados não tinham ali naquele lugar? Meu Deus. Quantos mil soldados não tinham ali naquele lugar? E a flecha foi pegar logo em quem? É verdade, Deus. Eu oro, eu falo, meu Deus. Caminhada, irmão. Você só vai conhecer a pessoa na caminhada dela. Só na caminhada. É verdade. Só. É só no dia a dia. É igual nós falamos de casamento. É dia a dia, irmão. É dia a dia. Não, pastora. É dia a dia. É dia a dia. Ué, você só vai conhecer, irmão, do dia a dia. Porque no namoro é uma beleza. O pastor tá querendo brincar comigo para de roça. Também, irmão. Você tá querendo brincar comigo? pastor. Esse pastor, nada me fala. E eu fui na farmácia e ela fica assim: olha lá, filho, vai levando um buquê de rosa. Falei, que legal. Tem preferência por cores, não. Hã? Ela não tem preferência por cores, não. Não tem não. Só tem que ser rosa. Tem que ser rosa. Nossa, filha, você já tem eu. Olha que buquêzão de rosa aqui. Mas tem uma pétula. Não, em casa tem folha de algodão, tem negócio. Nós tínhamos uma pétula daquela. Não, pro céu, esse problema é esse. Nada de romântico, Deus me livre. Ela fala que eu não sou romântico, foi minha filha. Eu já fui romântico muitos anos da minha vida. Aonde? Você já ganhou tanta coisa minha. Lá dos primórdios. Aonde? Você já ganhou tanta Tá bom, lá em casa a gente conversa. Não, irmãos, é caminhada. É caminhada, dia a dia a nossa vida, olha. Você quer ver se a pessoa se arrepender, você vai ver na caminhada dela. Ela vai ver, mas ela sabe que ela tem um amor da vida dela aqui, eu amo ela, e se me Eita, não precisa de nada, precisa só de mim, acabou. Não falei pra um saco, é melhor não trabalhar aí. Não, mas Vai fazer nós pegar, não e pedir. o buquê de rosa as mulheres merecem. Buquê de rosa, os homens têm que dar para as mulheres. Tem que dar Tem sempre. cheiro em casa, tem que pegar bola, tem pé de algodão, nós faz um buquê natural, orgânico. Amém, meus irmãos? Amém. Pai, em nome de Jesus. Amém. Você não casou ainda não, né? Amém, meus irmãos? Antes de começar a louvar, estenda suas mãos para cá nessa noite, irmão Jesus. Que o Senhor é Senhor, nosso Deus. Aqui está, Deus amado, teu sangue, teu corpo, que foi derramado na cruz do Calvário para salvar a vida de cada um de nós. Olha que nós comemos deste pão, bebemos deste cálice, nós iremos lembrar da sua morte até que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso estão consagrados nesses eventos ao Senhor de Jesus. Mesmo vamos louvar e nós vamos falar com Deus.